Olá, gente, eu sou Martina Duarte e vim falar um pouquinho sobre os desafios da preparação para a residência médica. Vem cá comigo. Se você, assim como eu, também está na luta pela residência médica, pela tão sonhada aprovação na residência médica, você deve saber que a gente vive uma montanha-russa de emoções. Eu vou falar com vocês 5 momentos que todo candidato vive e como transformar esses momentos em aprendizado. Além disso, como usar o que o médico residente tem para nos oferecer para ele ser o nosso melhor aliado nesse processo. O primeiro momento que todo candidato vive é sobre a ansiedade para iniciar a preparação. É aquele início em que é normal ter um pouco de insegurança, porque você está de frente com muito assunto, com muita coisa que você precisa dar conta. E aí a dica para esse momento é aliar a plataforma do médico residente, a nossa agenda, e ter uma rotina de estudos organizada. Então tenha em mente o que você precisa fazer e em que momento você vai fazer isso. É uma dica fundamental para lidar com esse momento de ansiedade que é normal e que todo mundo enfrenta na preparação para a residência médica. Um segundo momento em que todo candidato enfrenta é a descoberta da necessidade de fazer questões. E aí, nesse momento, às vezes a gente fica desesperado porque, meu Deus, como fazer tanta questão? Ou então, outro ponto também, né? Onde eu vou encontrar questões que realmente me ajudem? E aí, nesse ponto, nós contamos com o grande diferencial do médico residente, que é um banco de questões com mais de 50 mil questões comentadas, com detalhes das mais diversas bancas, inclusive bancas irmãs, bancas prioritárias, bancas que você tem preferência, que você pode selecionar. Um banco extremamente didático, muito intuitivo, você consegue selecionar exatamente o que você quer fazer. Você tem a opção de fazer, inclusive, questões que você já fez, mas que você errou, questões que você já fez, mas que você acertou. Tem como selecionar níveis de dificuldade, tem como selecionar questões de bancas prioritárias ou não, bancas que você nunca fez. Diversas formas, separar questões por ano, separar questões por bancas, por estados, e aí você consegue exatamente trilhar um caminho personalizado para você e fazer o máximo de questões possíveis e enfrentar esse momento aí que é essa ansiedade. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter questões suficientes? Com o banco do médico residente, você vai ter. Um terceiro momento que todo candidato vive, que é normal, que eu tenho enfrentado muito, inclusive, é o desafio de conciliar a nossa vida pessoal, a nossa vida de trabalho e a nossa preparação para a residência médica. É normal ter dificuldade nesse processo, mas é possível se organizar desde que você esteja disposto a fazer um pouquinho todo dia e não abrir mão do que você realmente está interessado, do que você realmente tem como foco. Então, é normal ter um pouco de dificuldade, mas precisa ter um foco e uma decisão, decidir se preparar e decidir se esforçar todo dia um pouco. Tem que lembrar que o que importa não é fazer muito em um dia e nada no outro, mas tentar ter um pouco de constância. Então, um pouco todo dia vale mais do que muito em um dia só e não fazer nada nos outros dias. O quarto ponto que todo candidato enfrenta durante a sua preparação para a residência médica é a angústia com relação às dúvidas, porque parece que a gente nunca está pronto, parece que a gente nunca vai saber determinados assuntos e sempre vai errar aquelas mesmas questões. Então, uma das facilidades que a gente tem com a plataforma é conseguir selecionar exatamente esses pontos fracos. Então, você consegue, através do banco de questões, selecionar exatamente as questões que você mais errou, as questões que você erra com frequência e poder refazê-las e tentar entender o motivo de você estar errando aquelas questões. É normal ter um pouco de insegurança com alguns assuntos. A gente naturalmente gosta de estudar mais assuntos do que outros, e aí essa facilidade da banca nos ajuda com esses assuntos que são realmente aquela pedrinha ali no sapato. Um quinto ponto muito importante durante a preparação que todo candidato precisa estar atento é com a resiliência. Aquela coragem de se manter perseverante apesar dos erros, inclusive usando a plataforma do médico residente como um grande aliado para dar de frente com seus maiores deslizes e não repeti-los durante a prova. Vamos a um exemplo prático. Por exemplo, durante os seus estudos, você percebeu que sempre que faz questões de pediatria sobre o calendário vacinal, você acaba deslizando. Ou tem dúvida, ou não marca a alternativa correta, ou acaba que chuta alguma questão, porque você não está seguro naquele assunto. Você consegue, através da banca de estudos, personalizar e filtrar questões somente sobre aquele assunto para conseguir tirar suas dúvidas e não cometer esse deslize na hora da prova. Então, é uma ferramenta do médico residente que ajuda você a refinar o seu estudo sobre determinado assunto que você tem dificuldade e não errar mais.
Por hoje era isso, pessoal. Eu tenho certeza que você se identificou com algum desses momentos, porque são momentos comuns na vida de quem está se preparando para essa jornada desafiadora que é a residência médica. Eu sei que é realmente difícil, que tem seus desafios, mas você não precisa enfrentá-los sozinho. Você pode contar com o médico residente para vencer cada um desses desafios de maneira otimizada e muito, muito mais prática. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, curte aqui, se inscreve no nosso canal para não perder a próxima dica.